aqui, a gente trabalhou na aula passada, nós fizemos umas simulações aqui de desenho de planta de cobertura, né? Então, alguns conceitos assim a gente já vem falando, né, desde a primeira aula de cobertura, essas partes aqui, né, da cobertura, o que que é um espigão, o que que é um rincão, quando tem calha tem rincão, né? O que que é cumieira, né? E o espigão é como se fosse uma cumieira inclinada, mas aí a gente não chama de cumieira inclinada, a gente chama de espigão, né? E quando tem um encontro assim de duas águas com água, né? Que a água vai correr aqui, vai juntar a água de duas águas do telhado e a água vai escorrer, a gente tem o rincão, a gente tem que colocar calha, tá? Muito bem. É, enfim, essa necessidade de indicar a seta para indicar qual é o sentido do fluxo da água, né? Enfim, e essa diferença, né, de desenho de planta de cobertura para planta de localização a gente também viu, tá? E fizemos na aula passada aqui um exercíciozinho básico, assim, né? Como seria a representação de uma planta de cobertura de quatro águas de uma casa quadrada, que daí não tem cumieira, tem só o cume ali no centro, né? Fizemos depois uma casa retangular, né? Quatro águas. Depois a gente fez umas possibilidades assim de plantas mais compostas, né? Com seria tipo intersecção de sólidos, assim, né? E aí representamos. Então ficou aquela ideia de que a gente sempre inicia a fazer essa representação pelo corpo maior, porque daí, evidentemente, a cumieira ela vai ser mais alta. E aí a gente vem baixando a cumieira, né, e vem representando, fazendo a representação das águas, né, nas dimensões, nos corpos, digamos assim, imaginando que aqui são três corpos interseccionados, ó, a estrutura dessa edificação a gente vai representando conforme vai diminuindo a dimensão, né, desse corpo. E aí a gente vem baixando a cumieira, tá? Isso é uma estratégia interessante, tá bom? Então a gente viu isso na aula passada. O que que a gente já registrou do nosso passo a passo, né? Primeiro, representar a projeção horizontal total da edificação, mesmo a representação necessária para a planta de localização. Estou iniciando a fazer a representação da cobertura, né? Segundo, definir o design da cobertura, ela pode ter platibanda, ela pode ser uma cobertura tradicional, né? E aí nós optamos em fazer esse exercício com uma cobertura tradicional, porque partimos da ideia de que quem consegue fazer a representação de uma cobertura, de uma solução assim tradicional de quatro águas, conseguiria, evidentemente, fazer a representação de uma cobertura baixinha, mais simples, né? No caso de platibanda, por exemplo. Terceiro passo, representar em duas dimensões em vista superior, não esquecendo de manter a projeção da edificação pontilhada, tá? Representá-la em duas dimensões, eu estou falando aqui em desenho 2D, né? Bidimensional, tá? Em vista superior, que seria a própria planta de cobertura, tá? E aí nunca esquecer a projeção com traço pontilhado, que é o contorno da edificação, que é o mesmo desenho que seria, né, da planta de localização, tá? Bom, vamos ver, tá chegando gente. Rafael Macedo. Boa noite, Rafael. Certo. Então vamos aqui. Não, aqui, tá? Bom, o que que eu sugeri, né? Eu sugeri que vocês iniciassem a representação da cobertura sempre pelo corte transversal, tá? Então eu vou pegar aqui uma linha de corte, né? Sei lá eu que aqui ela tá solta, não sei por que que não tá o bloquinho aqui, tá? Mas vou levar para lá. Fazer uma aula de informática. Não é a nossa intenção, né? Mas sei lá, vamos marcar aqui então o que seria um corte. Tá? Transversal. Nem vou trocar aqui o nome, pode ser esse mesmo, tá? CC. E vou pegar um corte. Um corte longitudinal.
Eu acho que o corte longitudinal a gente vê assim em vista. Eu tenho uns aqui para mostrar para vocês, tá? Mas tudo bem. Mas eu vou marcar aqui. Eu tenho um tique nervoso no CAD. Eu não gosto de deixar as coisas em bloco. Aí eu vou explodindo tudo. Depois eu tenho esse trabalho aqui para quando eu quero mover o negócio. Acontece isso, a geladeira está em bloco. Eu acho engraçado que a gente está num bom dilema com a aula de informática, por ser difícil o CAD, né? E aí, quando tu fala isso, eu acho engraçado, porque eu também não gosto de umas coisas, só que a gente passa trabalho por fazer as coisas do jeito que a gente gosta. Mas é ruim. Mas assim, se tu tem a organização bem direitinho dos layers, né? A minha também é terrível, a minha organização de layer. Mas, e esse arquivo aqui é um arquivo que ele vem e vai, a gente mexe e faz, não sei o quê. E aí, daqui a pouco, esse layer tá que é um horror, e a gente vai pegando coisas de outras plantas, e os layers, eles vão, tá cada vez maior essa organização de layer, né? Daqui a pouco é uma desorganização de layer. Mas se tu tem os layers bem organizadinhos, não tem problema, porque se tu precisar pegar alguma coisa para compartilhar no outro desenho, no outro arquivo, tu vai ali, desliga alguns layers, vai ficar só o layer daquilo que tu quer, e aí tu copia e leva, né? Então, a princípio, não teria problema. O ruim de não ter bloco, assim, em muitas coisas, por exemplo, piso, eu tenho pavor de, mas isso é tique de quem aprendeu a desenhar nanquim, né? Quando eu fiz edificações, que eu comecei a fazer a minha representação de projeto arquitetônico, eu desenhava nanquim, Anderson. Então, assim, eu comecei... Tem um professor de desenho na FAURB que ele leva os desenhos de projeto da época dele, de 97, e é a nanquim num papel vegetal mais... Vegetal. Passava gilete para apagar uma função. Isso, eu tenho as canetas Ananquim até hoje. Não uso mais, né? Óbvio, mas eu tenho elas. Tenho as 5 ou 6. Aí, em algum momento, eu limpei, guardei e nunca mais usei. Eu usei elas depois na faculdade para fazer exercício de gráfica, né? A gente usava a caneta Nanquim, mas depois eu nunca mais usei. Mas ficava bonito, ficava legal. Aí fazia primeiro as plantas separadas no papel vegetal, né? Na prancheta ali, com régua paralela, colava o papel com fita crepe. Depois tu pegava o papel vegetal, tu fazia no papel manteiga, a lapiseira, né? Na lapiseira. Depois tu pegava o papel vegetal e aí tu fazia um projetinho assim da tua prancha, como que tu ia diagramar e como tu ia posicionar as plantas na prancha, e aí tu desenhava a margem, o selo naquele papelzão grandão vegetal, e fazia uma marcação muito sutil assim no vegetal, em cada cantinho assim das outras plantas, de cada planta, conforme a diagramação que tu tinhas pensado. E aí tu pegava a planta, por exemplo, vou começar pela planta baixa, tu pegava o papel manteiga da planta baixa, colocava por baixo do vegetal, né, prendia ele assim para ele não mexer, e aí tu passava por cima. Então o desenho ananquim, na verdade, tu decalcava a nanquim, porque o desenho mesmo tu fazia na lapiseira, no papel manteiga, depois tu passava por cima. O erro também, né? Mas mesmo assim a gente errava. Aí tinha que esperar secar. Mas isso não acaba... Quer dizer, naquela época, né, era a opção que tinha, mas eu sinto que hoje em dia a forma de projetar e de pensar como que a edificação vai ser desenvolvida mudou, porque não sei se naquela época vocês tinham tanta facilidade de, por exemplo, pensar no 3D primeiro, sabe? Não. Tu tinha que ir da planta, o corte, e já ir entregando. Hoje, por exemplo, eu tenho meu projeto quase todo modelado no Sketch e nenhuma planta ainda, sabe? Mas eu já tenho uma noção de como ele vai ser tridimensional. E tem uma cadeira de projeto, que é o projeto 3, que a professora ela pede para a gente começar a pensar no projeto pela maquete. E aí é bem diferente, porque depois que a gente já tem a forma, a gente vai acabar fazendo a planta e... Não, o problema, assim, eu comecei a fazer projeto arquitetônico no curso técnico de edificações, né? E a minha professora eu tive no desenho arquitetônico com a Gisela, que era arquiteta, mas a gente ainda não fazia projeto,
A gente só representava projetos já prontos, assim, então, para pegar a lógica do desenho arquitetônico, linha mais espessa, linhas mais finas e tal, e aquela representação, me lembro que tinha uma apostila que a gente comprava, com representação dos tipos de parede, né, representação dos aparelhos sanitários, a gente usava os gabaritos, mas aí no próximo ano, em desenho 2, a professora que me deu aula de desenho 2 e com a qual a gente fez, foi o primeiro projeto da minha vida, que foi um sobrado, ela era técnica em edificações, né? Ela não era nem engenheira nem arquiteta, porque ela se formou e era uma excelente professora, mas a gente sabe, imagina, se o engenheiro ele ensina projeto arquitetônico, o resultado de quem aprende vai ser um, se um arquiteto ensina, vai ser outro. A tendência a gente sabe que é diferente, porque as formações elas são diferentes, né? Eu acho que o engenheiro, em função de ter a responsabilidade do cálculo, isso é uma coisa que é meio que intuitiva, assim. Ele não procura a composição mais complexa, porque ele sabe que ele vai ter que calcular, então ele não quer, é evidente. E isso também E tem... também porque eu sinto que os projetos de engenheiros são funcionais. Tipo, aquele espaço funciona, está na norma, mas não tem o lado, o feeling do negócio, sabe? Claro, porque eles não estudam a parte de composição e plástica, não E tem, não tem. arte, Eles têm uma cadeira de arquitetura na engenharia, né? Já a engenharia, da arquitetura na minha época tinha 7, 8 cadeiras de estrutura. E o engraçado é que a gente não dimensiona, dificilmente o arquiteto dimensiona, não calcula, mas o engenheiro faz projeto. Mas enfim, tá? E aí essa professora não era nem engenheira, ela era só técnica em edificações, porque ela se formou em edificações numa época que o técnico em edificações podia fazer concurso e dar aula. E ela deu aula. E, inclusive foi com ela que eu aprendi a fazer representação de cobertura. Eu me lembro que ela tinha assim, ela fez, né, bonitinho, na lapiseira e a nanquim, numa escala muito grande, eu acho que era 1:20, né, pô, de uma casa grande, 1:20, dá um desenho grande. E aí, talvez até uma escala menor, assim, com desenho maior. E aí mas era um álbum grande, assim. E aí ela prendia aquilo no quadro com umas borboletas, né? E aí ela ia, imagina, não tinha, já tinha na época data show e tudo, mas ela tinha aquilo. E aí ela ia passando assim, né, uma folha, e a gente ia desenhando aquilo que a gente via. Então, primeiro a gente desenhou tal coisa, as tesouras, depois a gente, no próximo folha dela, já tinha as terças em cima das tesouras, depois em cima das terças aparecia os caibros, entende? Ela se prestou a fazer isso. Então ela tinha representação grande e a gente ia desenhando passo a passo, né? E aí depois na representação do outro corte, assim, além de aparecer as tesouras na outra direção, aparecia lá atrás, assim, as coisas, né? Então foi bem marcante. Foi com ela que eu fiz o primeiro projeto, tá? Que ficou uma bosta. É preciso, Sim, é mas preciso. o nível de detalhe para tu poder entender também, né? Isso. Mas, assim, eu tinha muito orgulho daqueles projetos que eu fazia na EJA. Os tios chegavam para visitar, eu mostrava, tribobo, assim. Aí depois na arquitetura eu digo, que horror, que desgraça. Mas isso melhorou bastante. Eu tenho visto uns produtos bem interessantes lá na EJA agora, né? Porque eu acho que, sei lá, os professores, assim, de projetos são mais arquitetos e tal. Eu acho que o curso conseguiu fazer isso, né? Deixou os engenheiros mais ligados nas áreas dos engenheiros, assim, e os arquitetos mais ligados às áreas dos arquitetos. Isso é bom. Às vezes dá umas exceções, né? Por exemplo, eu, arquiteto, dando aula de prática construtiva, mas eu acho que eu sou uma exceção nesse caso. Pelo menos os colegas, professores, engenheiros de práticas sinalizavam, assim, que estavam contentes com o que eu estava fazendo em prática, né? Mas já aconteceu, assim, de chegar gente para dar aula de prática que, né? A gente teve um professor uma vez, que eu não vou dizer o nome, evidentemente, fazendo fofoca aqui, mas a primeira vez que ele foi dar aula, ele queria marcar a obra com giz no chão, sabe? Ele não atinava, assim, que tinha que fazer gabarito, tinha que transferir os eixos, tinha que marcar, porque ele era formado há pouco tempo, nunca tinha feito uma obra e ele queria marcar a obra com giz no chão. Isso aconteceu. Não contem para ninguém que eu estou contando isso para vocês, tá? Enfim, nem sei por que eu estou falando isso, mas vamos lá. Então, olha aqui, vou pegar aqui essa plantinha retangular, né?
E aí a dica que eu dou para vocês é o seguinte, comecem sempre pelo corte transversal. Por que pelo corte transversal? Porque daí a tesoura ela vai aparecer inteirinha, né? Então, olha aqui, ó, vou passar uma linha de chamada aqui, né? E vou representar aqui o que seria. Esse meu CAD não vai trancar, não vai. Tá? A gente nem precisava puxar linha de chamada, mas eu estou puxando para desenhar o beiral, né? Ó, aqui já vou botar ponto 10, né? Pode ser menos, depende do projeto estrutural. Estou representando aqui a espessura da minha laje. Então aqui eu tenho os beirais, ó, e eu tenho a laje. Digamos que as minhas paredes fossem de 15 centímetros. Então tá aqui, parede de 15, parede de 15. Esse vão aí tá bem generoso, né? Provavelmente a gente teria apoios intermediários na planta, né? Sei lá, vou até imaginar aqui, um apoio aqui e outro apoio aqui, por exemplo, né? O que seriam compartimentos, né? Aí aqui eu tenho as minhas lajes e o meu beiral plano. O meu beiral podia ser inclinado, por exemplo, né? Não precisaria ser plano, podia ser inclinado. Ou eu podia fazer o meu beiral só com o madeiramento e a telha, né? Não fazer assim com concreto, tá bem? Muito bem. Digamos que esse pé direito aqui fosse de 3 metros, tá? Não vou fazer aqui os detalhes do corte aqui embaixo, que é a nossa intenção aqui é trabalhar cobertura, né? Bueno, eu tenho aqui o centro, né, que eu posso puxar com uma linha de chamada, né? Ou eu simplesmente marco ele aqui, porque o CAD ele mostra onde é que está o centro da minha cobertura, tá? Eu já sei qual é o desenho da minha cobertura aqui, eu tenho uma água para cada lado. E lá atrás eu vou representar alguns elementos para representar que tem uma água caindo lá para trás, né? Se eu não representar esses elementos por trás da tesoura que eu vou desenhar nesse corte transversal aqui, o que se entende? Que lá atrás não tem uma água, que lá atrás tem uma parede, e aí tem um oitão, né? Tem uma empena. Todo mundo entende isso? Bom, então eu representei aqui o centro, né, da minha tesoura. E aí eu preciso determinar qual é a altura da minha cumieira, né? O que eu considero para determinar a altura da minha cumieira? A inclinação do meu telhado, porque a minha cobertura ela podia ser assim, né? Ó, tá? Ela pode ser aqui, entende? A cumieira pode estar em qualquer ponto aí, ó. O que define? Pode ser assim, ou assim, ou assim. O que define? A inclinação. E o que define a inclinação? O tipo de telha. Não é isso que nós conversamos? Cada tipo de telha vai pedir uma inclinação, né? Então agora a gente tem que decidir com que telha a gente vai fazer isso. Que telha vocês querem fazer? Como é uma cobertura assim tradicional com 4 águas, a gente pode resolver com fibrocimento, com uma inclinação baixa? Pode, entendeu? A gente não é proibido, né? Mas vamos tentar resolver de uma maneira diferente, né? Vamos tentar resolver com cerâmica para ficar completinho e a gente ter todos os elementos, pode ser? Então, se fosse com uma telha capa canal, né? Capa canal, qual é a inclinação que essa capa canal pede, né? Eu resolvo os meus projetos com 50%, não é verdade? 50% é assim, ó, a cada 1 metro nessa projeção horizontal aqui, ó, vou ligar o orto, a cada 1 metro aqui, tá, eu estou subindo 50 centímetros, ó, isso aqui é 50%, né? A cada 1 metro na projeção horizontal eu subo 50, certo? É uma inclinação de 50%. Qual é o ângulo que vai dar aqui? Vou minimizar para ver vocês. Bom, se fosse 100%, ó, se a cada 1 metro, vou fazer aqui desse lado, ó, se a cada 1 metro de projeção horizontal, né, eu subisse 1 metro na vertical, ó, eu teria inclinação de 100%. Qual é o ângulo que vai dar aqui, se a inclinação fosse de 100%? Hein? 45 graus.
Porque sempre que eu tenho 45 graus, eu tenho os catetos iguais, não é verdade? Então, se aqui eu estou fazendo a metade, em 1 metro eu estou subindo 50, quanto vai dar esse ângulo aqui? Nem ideia. 22,5, né? 22. É a metade de 45, tá? Só que assim, ó, o que vocês podem, é válido fazer uma regrinha de 3 por essa lógica, para achar a equivalência em ângulo do percentual, é válido, né? Mas assim, o que tem que... Essas coisas são, essas relações triangulares, a tangente, sempre tu vai ter um valor que se aproxima à tangente, né? Nunca vai dar exato, mas vai ser aproximado. Então, vocês precisam saber disso. Dá para usar uma regrinha de 3, tipo, olha, no ângulo de 45 eu tenho 22 graus e meio, entendeu? Então, se está pedindo aqui no catálogo um ângulo de 30, qual é o percentual que vai dar? Dá para fazer isso assim, uma regrinha de 3? Dá, mas o valor não vai ser exato, tá? Por quê? Porque essas relações, tangente, é sempre assim, tende a ser, porque a tangente, ela tangencia, então não é exato, tá? Para dar exato, o que a gente tem que fazer? A gente tem que resgatar as relações trigonométricas do triângulo, né? E trabalhar com cosseno, né? Que é tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? Então, o cosseno do ângulo é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, certo? E se vocês estiverem trabalhando com tangente, vocês vão ter... Não, desculpa. O cosseno a tangente que é cateto sobre cateto, isso, né? O cosseno é cateto oposto sobre hipotenusa, tá? Então, se vocês vão trabalhar com cosseno do ângulo, para descobrir o ângulo, é cateto oposto sobre hipotenusa. Adjacente. Né? Adjacente. Isso mesmo, o seno é o cateto oposto. Muito bem, Anderson. Muito obrigado. E a tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Então, e aí por que a gente sempre usa a tangente? Porque aquele valor correspondente à hipotenusa, que é o plano inclinado, de fato, onde vai estar o telhamento, claro, ele vai mudar de acordo... E como eu quero descobrir a inclinação, eu ainda não tenho aquela medida. Mas então, se eu tiver o ângulo, porque geralmente os catálogos, eles vão te dar a inclinação, eles vão te dar o ângulo. Só que na obra, tu não consegue dialogar com o pessoal, com o carpinteiro ou com o pedreiro, sei lá quem é que vai fazer a estrutura do madeiramento, com ângulo. Tu não tem... Então a gente... O que a gente faz? A gente diz a altura da cumieira, a gente diz... Pode calcular previamente, marcar onde é que está a tua cumieira e dizer, aqui em cima eu quero tanto, entendeu? E ele vai pegar e vai colocar. Mas antes dele fazer, ele vai colocar umas estruturas aparafusadas, vai fazer umas espécies assim de mão francesa e tal, tá? Pede para ele fazer isso. E ele vai esticar umas linhas. Entendesse? Então, eu tenho uma cobertura com 3 níveis de cumieira. Tu mostra para ele em cima da laje, tu risca onde é que vai estar a cumieira, média, acha o meio, né? E aí tu manda ele fazer uma galga, chamaria de galga, um gabarito, uma mãozinha francesa, um pontaletezinho, né? E ele diz, olha, aqui eu preciso de tanto de altura. Daí ele vai medir, vai botar aquela estrutura ali, vai medir, vai botar um prego, e aí ele vai passar uma linha. E ele tem exatamente a composição naquele ponto ali, né? Aí depois tal cumieira, tá? Então ele trabalha com essa estratégia. Mas o que acontece? Ângulo é muito difícil, então ou tu calcula previamente, mostra para ele, manda ele fazer essa galga, esticar as linhas para ele poder visualizar, né? Ou então tu trabalha com percentual, né, com porcentagem. Aí entra essa questão da tangente, tu conseguir transformar aquilo que o catálogo está sugerindo em ângulo, né, para porcentagem. Né? E aí tu pode trabalhar com essa lógica de um dos catetos ser sempre 1 metro. Né? Então eu tenho aqui, porque se tu sabe quanto vai dar a altura para 1 metro, muito bem, são tantos metros da ponta até a cumieira, tu vai saber qual vai ser a altura da cumieira sempre, é só fazer uma relação de triângulos, para 1 metro é tanto de altura, se for 13,50, para 13,50 vai ser quanto de altura? É uma proporção, né? Então tu pode usar sempre a projeção horizontal de 1 metro, né? Então o ângulo X faz a tangente, tu vai ver quanto é que vai dar a altura da cumieira para 1 metro.
E aí depois tu vai... Alô? Alô? Ah, é da TIM. Ninguém merece. Tá, então o que que acontece? Tu faz sempre essa relação para o metro, né? Que a gente desenhou aqui. Então, por exemplo, se ele te deu lá 30 graus, né? Tu vai ter que fazer o ângulo para descobrir qual é a altura, tá? Então, por exemplo, se aqui fosse 30, tangente de 30, essa seria a fórmula, né? Tangente de 30 é igual à altura da cumeira, que é o cateto oposto, né? Que é o x que tu quer saber, divididos por 1 metro, que é o cateto adjacente, tá? Aí passa para lá, passa para cá, vai dar um valor de tangente de 30, faz segunda função na calculadora de tangente, vai te dar, entendeu? Essa altura aqui. Entende? Tu consegue descobrir. E aí tu passou para percentual, tu tá dizendo para ele que a cada 1 metro vai subir X. E aí, o que que ele pode, inclusive, fazer? Ele pode fazer um gabarito disso aqui. Eu fiz uns projetinhos lá no Laranjal, e aí o cara é todo metido a concreto pré-moldado, fazer elementos assim com concreto pré-moldado, e aí ele fez uma viga embaixo do beiral inclinado, então, fez a laje até a parede, deixou umas esperas e fez a viga embaixo do beiral. E aí subiu com guindaste aquela viga, né? Encaixou naquelas esperas. Só que, claro, umas esperas, né? De qualquer ferro que acharam lá no canteiro. Depois, a espera na viga de qualquer... Entendeu? Então, assim, tu tinha que calçar. E na hora que calça, já tinha que calçar no ângulo certinho. E aí a gente me ligaram para saber a inclinação, eu fiz esse cálculo rapidinho, aí eles construíram uns gabaritos, assim, com chapa. Então, quando encaixaram ela lá em cima, antes de fazer a alvenaria para deixar ela no ângulo certo, né? Ainda ela amarrada no guindaste, subiram um pouquinho assim, e aí botaram aqueles gabaritos embaixo, né? Com ela içada, mas no ângulo certo. E aí fizeram as cabeceirinhas, assim, deram a largada nos oitões para ela ficar no ângulo certinho, né? Então eles podem trabalhar com essa galga aí também, tá? Muito bem. Então digamos que a gente fosse trabalhar com essa lógica, né, dos 22 graus, tá? 50%, tá bem? Então a gente está aqui, ó. Aí. A gente vai ter essa estrutura aqui, tá? Esse triângulo aqui, ó, é a metade de uma tesoura, tá? Aí o que que acontece, tá? Digamos que a gente vai representar tudo com 15, tá? Olha aqui, ó. Fazer aqui 15 centímetros, certo? Aí aqui tem que resolver essa papagaiada aqui, ó. Por que que isso aqui é importante? Aqui eu representei 15, que seria a linha da tesoura, tá? Mas aqui o que que acontece, ó? O que que a gente sempre quer, tá? Aí tem que ver o que está em projeto definido para cá, tá bem? Porque o que que acontece? Olha só, se eu fizer isso aqui, ó, chegar com a linha reta aqui, tá? Aí eu depois levar essa linha aqui. Olha só, eu tinha aqui, ó, os 10 centímetros da laje, agora eu tenho 10 mais 15 da linha, e aí em cima da linha eu vou ter a terça. Digamos que eu esteja trabalhando com uma terça de 12, tá? Claro que eu teria que recuar isso aqui, ó, vou trabalhar, sei lá eu, 12 por 7, tem errado aqui. Isso nem é uma sessão usual, tá, para terça, mas, enfim. Então, olha a altura que vai dar isso aqui. Isso aqui é uma coisa muito mal resolvida, muito mal resolvida. Porque olha aqui essa altura. Depois, em cima das terças, a gente vai ter os caibros. Digamos que vai resolver o caibro com 7 por 2,5. Depois, mais a ripa, ó, 2,5. Olha no que se transformou isso. E aí aqui, ó,
eu teria a minha telha chegando. Olha aqui. Estão percebendo isso aqui? Então, isso aqui vai ficar uma coisa horrorosa, isso aqui. Não vai ficar delicado, né? Então, o que que a gente faz, tá? A gente não traz essa linha reta até aqui, ó. Tá entendendo? Então, repara, essa linha aqui que a gente representa aqui, ó, que é suficiente para determinar a altura da minha cumeira, ó, eu sempre parto daqui. Mas o que que está acima dessa linha? O que que está acima dessa linha? Ó, então, as ripas, aí eu tenho 2,5, tá vendo? E acima das ripas eu tenho as telhas. E aí tem um detalhezinho construtivo aqui, quem trabalha com obra sabe, né? Que sempre, mas não precisa, não vou representar com 10, eu vou representar com 7,5 a telha, ó, tá? 7,5 e 5. 0,7,5. E aí eu vou fazer aqui, vou deixar 30. Só que aqui eu vou deixar com 0,05. Não é a metade, tá? Porque senão fica um serrote, fica uma coisa de serrote, assim. Mas não é. Não é lâmina de serrote a representação da telha, tá? Estou fazendo aqui uma telha assim, ó, 7,5 aqui, tá? E 5 aqui, ó. Né? Porque a diferença é só a espessura da parte de cima. Mas assim, lembrando que isso aqui no corte vai estar na 1:50. E aí, se eu deixo umas dimensões muito fininhas, assim, no corte, isso some, né? Porque a escala 1:50, menos de 2,5 cm, né? Isso aqui vai aparecer assim, mas a gente percebe, tá? Agora tem gente que bota assim a telha, na face de baixo deixa 10 e aqui em cima deixa 5. Aí fica muito grosseiro essa coisa, aí fica uma lâmina de serrote. Não é assim, né? A diferencinha ali é só da espessura da própria telha de cima, tá? Mas olha só, e aí o que que acontece? Aqui vai ter uma parte, e quem quiser fazer isso, né? Quem quiser fazer isso, botar para cá assim, 0,75, né? Aqui, ó. Quem quiser fazer isso, pode fazer, não é proibido, tá? Eu já fiz, mas assim, é muito perfeccionismo, tá? Por exemplo, deixar essas duas linhas aqui pontilhadas. Eu tentei deixar pontilhado o negócio é que daí tá muito, como ali a dimensão muito pequena, ó, eu vou ter que mexer no LTS para aparecer. Né? Ó, LTS, quanto é que tá? 0,05. Vou ver se dá assim. Ainda não deu. LTS 0,0. E nem assim, tá? É que aqui é uma linha muito pequenininha, tá? Mas por que eu estou fazendo isso? Porque tem aquela parte que ela está sobreposta, né? Que a telha está sobreposta. Ó, porque a telha, ela vai, aqui apareceu o LTS, ó, viram? Porque a linha é um pouco maior, mas essa eu não quero. Eu queria que aparecesse com possibilidade de, só essa aqui, só para mostrar que está por baixo uma telha em cima da outra, né? Aí essa aqui a gente deixa assim, ó. Vocês entenderam? Ou deixa tudo inteiro assim, mas mostra que a sobreposição é ali. E por que que isso é importante? Quem não quiser fazer isso, não tem problema. Isso aqui é um perfeccionismo na representação da cobertura que é típico de arquiteto, né? Mas não precisa, né? Não precisa. Tem gente que nem representa telha por telha, só faz o contorno assim, retangular, e qualquer um que olhar e que entende de cobertura vai ver que aquilo ali é o alinhamento das telhas, tá? Mas por que que isso é legal? Porque a ripa que apoia a telha, ela está bem aqui no meio dessa sobreposição. Ó, a ripa está aqui, né? E ela está com 2,5, então 1,5 de cada lado. Olha aí, ó. Aqui a gente tem a ripa. E eu falava que quem já trabalha com obra, e já fez uma cobertura assim de telha cerâmica, né? Sabe que aqui na ponta, e aqui eu fiz uma coisa errada, ó.
porque eu coloquei a telha, eu larguei daqui, mas na verdade sempre a primeira fiada a gente deixa aí uns 10 centímetros, ó, 10 centímetros para frente, tá? Esse ponto aqui, ó, porque para ficar mais bonitinho. Mas sempre na largada a gente bota uma ripa em cima da outra, tá? E aí essa telha aqui ela fica, como não vai ter uma telha por baixo para ela manter o mesmo ângulo dessa, a gente bota duas ripas. Vocês entenderam? Porque como todas as telhas elas estão em cima de outras telhas, essa aqui não vai estar em cima de outra, né? Se eu não colocar duas ripinhas aqui, o que vai acontecer? A minha primeira fiada, a telha ela vai ficar em descompasso no ângulo com as demais, ela vai ficar desmaiada. Só que assim, isso seria um perfeccionismo para representação que não tem problema. Então eu nunca representei duas ripas ali. Mas se vocês forem fazer um detalhamento numa escala maior, quiserem fazer isso, coloquem duas ripas, né? E dá até para indicar que é duas ripas. Aqui eu vou tentar fazer o seguinte, ó. Eu vou tentar chegar para frente isso aqui, ó. E vou chegar a isso aqui, ó, que é a minha representação e mais essa ripinha. Vou desligar o outro. Vou pegar a inclinação dela. Chegar para frente. É isso aqui. Vou passar para cá. Isso aqui sai. Tá? Ó. Então eu tenho telha, eu tenho as ripas. Vou botar essa outra ripa lá. Olha aí, ó. Tá? Aí eu começo a minha representação de cima para baixo. Aí é o seguinte, pode representar essas telhas até em cima, depois a gente vai refletir aqui, vai espelhar, e a representação vai ficar igual aqui, né? Ou tu pode só dar a largada, assim, com a telha. Não precisa fazer a telha até em cima, né? Porque daí a pessoa que tá vendo, já viu ali que tu só começou a representar a telha, né? Não precisa ir até em cima, mas se quiser pode ir, né? Não tem problema nenhum, vai ficar bonitinho, ó, vai indo. Aí até um certo ponto tu vai pegando telha e ripa por partes, uma telha e uma ripa, né? Vai levando, cada telha uma ripa, mas depois tu pode pegar 3 ou 4 e levar rapidinho, tu já fez isso aqui até lá em cima, tá? Mas o que que vem embaixo das ripas, hein? O que que vem embaixo das ripas? O que vem embaixo das ripas são os caibros. Então eu não tenho como chegar com essa linha aqui, ó, né? Então, o que que acontece? Se a gente fizer um caibro aí de 7 por 2, 7 por 2,5, tá? Aqui embaixo vai estar o caibro. Aí esse caibro, a gente sabendo o ângulo certinho, ó, e aí a gente está recuando a tesoura, tá? Então eu ainda não vou começar, o caibro ele vem bem assim, a gente recorta a pontinha dele para ele ficar sentadinho, bonitinho, na laje regularizada, tá? Eu tenho que garantir que essa parte aqui, ó, da laje, ela esteja absolutamente no nível, porque eu estou apoiando os elementos nela também, tá? A gente sabe que isso vai ficar apoiado na tesoura, eu estou fazendo a representação, mas tem que chegar com o caibro cortadinho nesse ângulo certinho aqui, tá? Para não ter problema e não ficar coisa enjambrada. E embaixo dos caibros eu tenho as terças, tá? Aí isso vai variar, né? A gente pode fazer por exemplo, eu posso trabalhar com terça de 8 por 8, né? Posso trabalhar com... Aí depende, tu tem as seções mais utilizadas aí né, no mercado, pessoal, né? Mas eu vou fazer aqui, por exemplo, 8 por 8. Só que, eu reforçando, tá? Numa aula passada, ou antes, no material eu coloquei aquela tabelinha com as seções mais utilizadas, né, e dei a dica para vocês meio que verificarem a relação com o espaçamento entre as tesouras. Então eu dei uma tabela que tinha ali o espaçamento entre as tesouras, o tipo de telha, né, e aí com isso vinha a carga, e essa tabela tinha a proposta de seção dessa terça. Então qual é a lógica?
Se eu afasto muito mais as tesouras, eu tenho que me preocupar muito mais com as minhas terças, porque senão acontece assim, ó, e isso é muito comum, o telhado cerâmico é um telhado pesado, e aí se tu não te preocupa com isso, depois de pronto, né, a tua terça ela vai cedendo, e aí ela fica com uma barriga, então tu passa assim, tu olha a cobertura, tu vê direito, Travou ali. flecha, ela cedeu, isso é muito ruim, tá? Então, assim, se vocês, fala Anderson, pode falar. Tinha travado a tua imagem. Tá travando Agora ainda. travou de novo, eu acho. Ah, tá, e agora? E agora? Agora destravou. Agora tá de boa. Pois é a internet, tá? Vamos tentar. Depois eu não sei como é que vai ficar esse vídeo. Vamos seguir, vamos tentar. Então, assim, eu vou representar aqui uma terça de 8x8, tá? Mas sabendo que já fiz 8x8 com telhado de barro, e aí eu deixei 2,20, se eu não me engano, 2,30 de tesoura para tesoura, e deu certo, tá? Pois é, tá travando, mas eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. É a internet, tá? Não tenho. Eu vou seguir com a aula, tá? E aí provavelmente trave mais alguma vez. Depois a gente vê no vídeo, tá? Porque eu acho que a gravação não deve considerar isso. E aí, se faltar algum detalhe aí, a gente vê depois. Bom, então eu vou representar aqui as terças que ficam embaixo dos caibros. E eu vou fazer terça de 8x8, tá? Vou fazer terça de 8x8. Repara, ó, a minha tesoura, ela recua mais um pouquinho, porque eu tenho que ter o espaço para colocar as terças, né? Aí a gente sempre começa com uma terça aqui, ó, daí vou representar com 8, tá? Mas o que que eu disse que vocês reclamaram aí o que tinha travado? É a questão do espaçamento das tesouras. Como as terças elas estão apoiadas nas tesouras, se eu der um espaçamento muito grande entre as tesouras, daqui a pouco 8x8 já não é suficiente, tá? Então isso vocês têm como calcular. Eu dei aquela tabela para vocês fazerem uma regrinha de 13 e mais ou menos se garantirem nesse dimensionamento. Então assim, telha de barro, eu já fiz 2,10, 2,20, mais ou menos, 2 metros entre uma terça e outra, usei terça de 8x8, tá? E funcionou bem, tá bem? Então, o que que vai acontecer aqui, ó? Aí a gente começa com uma terça aqui, essa linha aqui para baixo, ó, já é representação da tesoura. Então, aqui, se eu botar uns 15, ó, eu já estou fazendo a perna da minha tesoura, tá? Então, isso aqui já é a linha da tesoura, isso aqui já é a perna. Repara o que eu recuei, ó, e tá bem direitinho, a tesoura, ela tá apoiada na minha parede. Aqui, provavelmente, embaixo dessa parede, ó, eu vou ter uma viguinha, que é a minha cinta, que eu não tinha representado, né? Já vou representar agora. Olha aqui, ó. Já vou dar um trim aqui embaixo dessas paredes, ó, para ficar só com a estrutura ali, tá? De concreto. Mas tá funcionando bem, ó. A minha tesoura, ela tá largando carga na ponta, em cima, onde tem uma viga e uma parede embaixo, né? E eu não tô fazendo, não tô terminando aqui, tá? Com aquele emaranhado de coisa para ficar desse tamanho assim, horrível de feio, tá? Qual é a outra possibilidade de fazer isso aqui? E é muito comum, as pessoas às vezes fazem, porque tem gente que quer que isso aqui seja um pouquinho maior, tá? Então o que que eles fazem? Também vem com beiral, e aí quando chega aqui na ponta, bota uma fiadinha de tijolo, certo? E aí, esse caibro, ao invés de parar assim, ele passa a fiadinha do tijolo. Mas isso é uma solução muito mais feita quando, assim, eu não tenho beiral plano, a minha laje termina aqui, ó, e aí eu faço beiral inclinado. Como ficaria? Deixa eu me lembre, deixa eu ver quem é que o Anderson me lembra de fazer essa representação de beiral inclinado só com caibro depois, tá? Eu vou seguir a representação da tesoura. Não tá travando? Tá me escutando? Sim, sim, tá de boa.
Tá, beleza. Então, o que que acontece, ó? Aqui no meio, esse pontalete ou pendural, estou fazendo aqui uma possibilidade de uma tesoura com longarina, né? Aqui, ó, tá? Então, o que que acontece? O meu caibro está aqui em cima, olha lá, ó. É, isso aqui é o meu caibro, tá? Eu vou pegar aqui o meio, ó. Aí eu vou chegar o meu caibro aqui, vou cortar aqui, ó. Aqui é o meu caibro, tá? Depois, quando eu espelhar, né? Esse caibro vai ficar bonitinho para lá. Aqui embaixo é o espaço das terças, ó. Então, assim, onde é que eu coloco a terça de cima? A terça de baixo, a primeira, tá bem aqui, ó. Ó, bem exatamente onde começa a minha tesoura, tá? Daí o que que eu vou fazer? Eu vou colocar a última, que é exatamente lá, ó, antes do meu pontalete do meio, do meu pendural, né? E aí eu já consigo fazer essa linhazinha aqui também, ó. Bem que maravilha, tá? Olha isso. E aí eu tenho aqui a perna da tesoura, ó. Vou deixar aqui representado o meu meio, ó. Cadê? Aqui. E vou tirar esse lado, tá? Mas eu sei que daqui para cá é o meu pendural, mas quando eu refletir, isso aqui vai inteiro. E aí, como é que eu resolvo as outras terças, ó? Claro, de cara, ó, eu vou colocar uma no meio, tá? Então, olha aqui, vou pegar aqui, ó, e vou colocar uma aqui no meio, ó lá, tá? Aí eu avalio, né? Será que essa dimensão aqui, ela é muito grande, né? Aí, se tu quiser usar aquilo que a gente chama de cagaço-terapia, né? Pai, eu acho que é muito grande, nunca resolvi com essa dimensão aqui, a telha e tal, porque não é só o espaçamento de uma tesoura para outra, também é o espaço de telhado que fica entre as terças, porque, por exemplo, essa terça aqui do meio, o que que vai tocar para ela de peso? Metade daqui, ó, daqui até aqui, ó. Tudo isso aqui vai correr para essa terça do meio, né? Ah, eu acho que não vai dar. Tá, então vamos fazer o seguinte: ao invés de colocar uma no meio, vamos colocar duas. Que diferença vai ter isso aqui? Ah, o cliente vai ter que comprar mais uma linha de terça. Ó, 5,53 divididos por 2 dá 2,5 mais 25, 2,75, 2,80, né? Ó, então eu faço o seguinte, eu vou dar um offset aqui, ó, de 12,80. Olha, isso aqui vai vir para cá, ó. Não, é que eu quero dividir em 13, não em 2. Ah, divide aí para mim. Pega aí uma 5,53 deu. Vou pegar a calculadora aqui, porque é demais pedir para arquiteto fazer conta essa hora da noite. E não tem um assessor nessa turma para me ajudar. Que troço impressionante. Olha aí, ó, 1,84, tá? Ó, 1,84. Então é só medir de terça a terça e ao invés de dividir em dois espaços para ter uma terça no meio, divide por três. E aí tu vai ter, olha aí que maravilha, ó, tu vai ter três espaços, ó, e portanto, né, quatro terças de cada lado, porque essa representação tu vai refletir para o outro lado. Como eu fiz terça de 8 por 8, eu vou dar um offset aqui de 4, olha aí, ó, aqui estão as minhas terças. E aí tá bem, eu diminuí o espaço entre elas também, certo? Ó, e eu não vou ter problema, né? Não vou ter problema, tá? Então lá, telhas, ripas, caibros, terças, e aqui está minha tesoura. Agora, como é que é o processo correto que eu falei para vocês, né? Sempre embaixo de uma terça, tá? Colocar um ponta-leite. Eu estou trabalhando com longarina de 15, olha lá, então é 15 centímetros. Vou dar um extra, olha aí, ó, tem aqui um ponta-leite. Aqui, ó, na pontinha da terça, o outro ponta-leite, ó. Vou dar aqui um offset de 15,
Tá? E eu tenho apoio embaixo da minha terça, né? E agora eu vou fazer, ó, as minhas scores, tá? Olha aqui que bonitinho. Ó, também com 15. Ponto 15 para cima. Ó. Aí aqui tem um detalhe, assim, ó, que eu faço, que é o seguinte, tá? O que que acontece? Esse teu pontalete aqui, ó, ele vai vir até embaixo, né? Então, eu primeiro eu risco o meio, ó, dou o offset para baixo, tá? Olha lá. Aí eu faço assim, ó, aqui desse meio, ó, até aqui. Aí daqui para cima eu boto 15. Dou 30, tá? Porque ele fica bem amarradinho. E aqui eu tiro essa parte, ó, porque ele fica apoiado. Esses, vocês vão fazer teste disso lá na EDE, tá? Mas assim, tanto esses pontaletes, quanto essas escoras, pontaletes são essas partes aqui, ó, e as escoras, eles ficam por dentro, né? Então tu tem dois triângulos de linha e perna. E aí por dentro, e aqui a perna tu corta nesse grau e ela fica de topo ali. Aí tu faz um reforcinho por dentro, né? Tu faz um sanduíche por dentro para tu conseguir unir essas duas partes. E aí por dentro também tu vai colocando esses pontaletes e essas escoras, tá? Então, isso aqui na verdade vai vir até aqui, porque é o recheio desse negócio, ó. Não, fiz mal, tem que dar o 15 primeiro. Agora sim, esse aqui vai vir aqui, ó, vai vir aqui. Aí tu dá offset de 15 para cima e limpa, ó. Tá? Aí eu já vi representação disso aqui de N maneiras, tá bem? Tem gente que simplesmente bota dessa linha aquela linha e bota 7,5 para cima, 7,5 para baixo. Só que daí não é assim, tá? Na hora de fazer, vai ficar diferente. Vai ficar diferente na hora de fazer. Quando o camarada fizer, ele cuida para que a escora, a parte de cima da escora, fique bem no pontinho da parte de cima do pontalete, tá? Então eu gosto de desenhar conforme vai ficar. E aqui eu tenho um lado da minha tesoura. Olha aí que maravilha, tá? Eu até posso fazer assim, ó. Eu posso só tirar essa linha aqui para não ficar a linha dobrada. E aí, olha aqui, ó. Vou fazer o seguinte, vou rebater, ó. Tudo isso aqui, ó, com exceção da pontinha da laje, a gente rebate. Por isso que eu deixei marcado ali, ó, o meio. Estão vendo? Olha aí que maravilha. Essa aí é a minha tesoura, tá? E tá resolvido o meu corte transversal, tá? Pode? Eu Diga. não tenho certeza, mas eu acho que se tu der, em vez de mover ali embaixo as telhas, se tu der CO Ah, e ficar dando Ctrl V, ele não funciona como. não sei. Não sei. Não Tipo, sei. em vez de dar Ctrl C, tu digita CO e Ah, dá Enter. CO e line. Tá. E Não, aí. CO e dá Enter. E aí eu acho que ele vai ficar na memória. Então tu vai dando Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V e colocando, entendeu? Tá. Mas aí eu tenho que selecionar uma, então, primeiro. Isso, isso, Eu faço um copy de uma, isso? isso. Tá, para aí. Para aí. Essa Eu linha. acho que funciona. Tá. Aí é o seguinte, ó. É, aqui, ó. Tá. Aí agora eu faço isso. Ó, ele já ficou uma. Aí tu só segue clicando. Aonde? Ó, tem uma no teu cursor. E a Tá. que tu clicou já ficou. Aí tu Tá, posiciona essa, não, posiciona a próxima. mas é isso aí que tu quer me ensinar? Sim, mas é porque tu tinha dito Mas antes, isso aí eu já sei. Isso aí eu já mas tu sabia. tinha,
É porque no início tu tinha dito Ah, que era complicado de fazer até em cima. não, pode fazer. É que eu. Isso aqui eu já. Olha lá, ó, só ir colocando, ó. Só que mesmo assim é demorado. Demoradinho. E agora, olha aí, já fiz coisa errada. Tá. Tá? Aí o que que acontece? Olha aqui, ó. Já tem cagada aqui, ó. Tá. Só que agora eu já espelhei o outro lado sem telha. Entendeu? Eu podia ter feito isso aqui antes, né? Sim, sim. Porque daí na hora que espelhava, mas tudo bem, vamos lá. Aqui, ó, só ir nos pontinhos. Aí eu podia ter feito isso, ô Anderson, com 3 ou 4 telhas, entendeu? Com 10 telhas. Aí tu não vai de uma em uma, tu vai de 3 em 3, né? Vai muito mais rápido, tá? Mas nós estamos chegando aqui, ó. Aí o que que acontece aqui? Também tem um detalhe. Ó, mas aqui ficou bom o nosso projeto. O que que acontece? Essa telha aqui em cima, ó, ela tem que ser recortada, entendeu? E às E vezes, desenha a comieira ou não? Como é que é? desenho, não, mas é a primeira, só bota uma meia luinha. A primeira eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dar um extra aqui embaixo nessa linha, ó, Sim. entendeu? Olha aí, ó, tá todo o alinhamento das telinhas. E olha só, eu tô fazendo tudo com red, né? Tudo com vermelhinho. Depois vocês têm que vir aqui e tem que tratar. Aquilo que está em corte tem que ficar numa linha mais generosa. Por exemplo, essas terças, elas estão em corte. Elas têm que ficar num layer mais generoso. Então eu venho aqui, ó, e eu dou preferência para as linhas, ó, da terça. Tá vendo? Aí tu vem aqui e bota num layer, tá? Sei lá, eu boto um azulzinho, que eu não sei por que cargas d'água esse arquivo não tá deixando azul, tá? Essa droga. Não sei por quê. E eu tô sem paciência para fazer isso, para arrumar isso agora. Eu vou tentar trazer as propriedades de um cian. Ó, agora vai dar. Entendeu? Olha aí, ó. Tá? A tesoura pode deixar ela toda amarelinha, né? As terças, assim, depois os caibros podem ser amarelinhos, e aí isso aqui, como é muito pequenininho esse grão, tu, por exemplo, deixar o caibro, depois a telha, tá? Não vai. Então, o que que eu sugiro? Tem gente que nem representa a ripa, porque é 2,5 por 2,5. Isso aqui não, para 50, a gente fica um pontinho. Então, o que que eu sugiro? Só, ao invés de pegar e deixar as ripas com uma espessura maior, não, deixa as terças, depois uma linha intermediária para os elementos da tesoura e para o caibro, e aí tu faz assim, ó, tu pega essa linha aqui que é da ripa, tu dá um trim aqui, ó, e faz de novo essa linha aqui da telha, tá? E pega o contorno, ó, pega o contorno. Aí por isso que essa aqui é interessante fazer outra, tá vendo? Porque daí tu pega o contorno aqui, ó, do teu telhamento, tá? E tu deixa ele mais vigoroso. Então no desenho do corte vai ficar bonito, porque tu vai ter com uma linha, tu vai ter destaque para umas linhas mais fortes dos elementos que estão em corte e o contorno do teu telhado também, tá? Vai tá melhor porque vai estar destacado, tá? E aí, claro, isso aqui tudo, né? A gente teria para baixo. Eu vou tentar também fazer só um pedaço aqui, ó, só para a gente poder representar a cumeira. A cumeira eu já representei ela até voando. Qualquer coisinha que tu bota ali, todo mundo entende que é cumeira, né? Ó, que maravilha. Bem, aí aqui tu bota, mas a cumeira ela pode ser até, sei lá, vou botar aqui, fazer um com, ó, eu fiz com 15. Mais 15 é demais. Então eu vou diminuir aqui um pouquinho. A coisinha que tu coloca aqui, ó, vou dar um trim, ó. Perfeito. Não sei por que que não tá.
0.02. Eu não sei porque que não está dando offset aqui, tá? Mas tu... Deixa eu ver se... Ah, tá. Agora deu. Olha aqui, ó. Eu dou um trim aqui nisso aqui no meio, ó. E eu baixo um pouquinho ela, só para não ficar voando, tá? Mas assim, sem grandes preocupações, assim, ó. Porque todo mundo vai entender, tá? E ficou pequenininho demais isso aqui. Eu vou dar um scale. Vou dar um scale aqui, porque ficou muito pequenininho, tá? Ainda tá pequenininho, ó. Tipo, uma telha, vou botar 1,5. Tá, assim tá bom, tá? Que na verdade, essa representação aqui, gerou uma telha um pouquinho maior do que geralmente ela é, né? Só que na 1:50, se eu fizer, isso às vezes acontece no desenho arquitetônico. Tchê, ninguém vai vir aqui com o escalímetro medir a largura da telha de cumieira para saber se tu representou uma telha, entendeu? Mas se tu botar uma coisa muito pequenininha, vai ficar estranho, tá? Então eu aumentei, mas não precisa nada mais do que isso. E aí depois eu gosto de fazer, representando isso dos dois lados, ó, eu puxo uma linhazinha de chamada, olha aí, ó. Aqui é com fibrocimento, ó. Mas isso aqui, olha aqui, ó, telha de fibrocimento, olha ali o rufo, ó, fazendo o detalhe do capeamento na parede, isso aqui é com platibanda, ó, tá? Aqui, olha a relação, ó, a calha, o rufo para dentro da cobertura, a terça em cima da tesourinha e a tesoura de fibrocimento, é uma coisinha só. Se tu quiser fazer essa representação aqui para telha cerâmica, e aí depois fazer uma indicação de que é uma telha capa canal, pode, mas, sinceramente, nada é igual do que uma representação assim. Eu acho, vai fazer uma representação, de uma cobertura assim com telha cerâmica, tu tem que botar assim, deixar bonitinho, entendeu? Aí eu vou botar aqui, ó, vou fazer a especificação agora das partes. Aí vou botar aqui, telha, cerâmica, capa, canal, tá? Ó, certo? Ó, aí tu pode ir colocando, né? Eu vou puxar uma outra, sempre com o mesmo ângulo, essas linhas de chamada, aí tu vai só copiando, né? Ó, vou botar aqui, ripa, ó, pode botar, ripa, 2,5 por 2,5. Tá? Mas usa a mesma linha de chamada, ó, tá? Porque daí tu mantém sempre a inclinação, e aí esse desenho não fica um aracnídeo, com o pé para tudo quanto é lado, né? E aí tu, ó, pode indicar as terças, ó, aí eu vou botar aqui nas terças, aí tu bota terças e bota a seção, né? Claro que a gente vai fazer isso, terças, ó, vou botar em metros, só vou botar 8 por 8, tá? Claro que se a gente não tiver um detalhamento da cobertura, né? Aí a gente bota esse tipo de informação no desenho da cobertura no corte, tá? Porque se eu tiver um detalhamento, isso aqui vai estar numa prancha, numa escala maior, vou ter uma planta superior sem telha, que aparece todo o madeiramento visto de cima, depois isso visto de lado, né? Visto em corte transversal, tá bem? E aqui tu pode colocar aqui, ó, na especificação da telha, tu pode colocar inclinação igual a 22 graus, tá? Na verdade, a gente sabe que é um pouquinho mais, porque a gente fez com percentual de 50%, que é 45 graus, né? E que daí dá os... Não é 45, desculpa, é metade de 45, vai dar 22 e mais alguma coisinha, tá bem? E é isso aí. Bom, mas olha só uma coisa, queridos. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o seguinte.
eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar isso aqui, ó, para espelhar. Vocês estão aí, hein? Tá todo mundo aí ou eu tô falando sozinho? Estamos. Tá, Sim. olha Tô só. aqui. Que tutorial de cobertura, hein? Ah, tá louco. Dando de bandejinhas, coisas. Olha aqui. Espelhei agora, Anderson. Olha aí, Rafael. Todo telhadinho, ó, dos dois lados da telha, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque como a nossa cobertura tem essa água para trás, ó, isso aqui é a representação do corte CC. Estão vendo, ó? Uma água para cada lado, né? Agora eu tenho essa água para trás, ó. Então o meu corte, eu tenho que ver essa água para trás. Se eu não representar nada dessa água aqui que está caindo para trás, quem olha o projeto pensa o quê? Que ali eu não tenho água para trás, que ali eu tenho só uma empena, uma parede, tá? E eu já cheguei ao ponto em projeto que eu não tinha água para trás, que eu tinha uma empena, que eu tinha uma parede, e aí eu fiz uma representação de tijolinho nesses espaços aqui, ó. Botei um RET aqui de tijolinho, para a pessoa ver que era uma parede. Perfeccionismo, né? Perfeccionismo. Mas olha só, se eu tenho uma Mas água o para... quanto que tu tem que representar dessa coisa de trás, tu representa todas as linhas horizontais, tudo direitinho? Não, o que acontece? Como que seria, como é que tá? Vamos aqui em planta, ó. Esse corte, o que acontece? Olha aqui, ó. Essa tesoura que eu representei ali, ó, ela tá aqui, tá? Ó, com espessura de 15. Também olhando de cima. Por quê? Porque são 3 camadas de longarina. Eu tenho um triângulo de um lado, um triângulo do outro lado, e no meio tem aquelas cangalhas de montante de escora, tá? Então é 2,5, 2,5, 2,5. Não é 15, é 7,5, tá? É 7,5, ó. Aí, claro, vai representar em retângulo em planta, escalham para 50, tudo bem, bota 10. Quando for fazer um detalhe, onde é que começa essa tesoura aqui, ó? Ó, tá começando aqui. Olha lá, ó. Ó. Opa. Pegou ali o meu... Ó, essa tesoura, ela tá começando exatamente aqui embaixo da terça, ó. Olha aqui. Estão vendo? Vou dar um extend aqui, ó. Um extend. Ó. Aqui começa a tesoura. Olha aí, ó. Tá? Ó. Eu vou dar um extend também. Extend. Do outro lado. Tá? Aí, onde é que teria outra tesoura dessa? Estou olhando de cima a minha estrutura sem o telhado, para responder a pergunta do Anderson, tá? Ó, eu teria outra tesoura aqui. Ah, mas e necessariamente tem que ser assim. Sempre que eu tenho água nas pontas, ó, eu preciso fazer uma tesoura aqui para dar a largada para essa água aqui, tá? E aí, o que acontece? Ah, mas essa dimensão aqui é muito grande, tá? Quanto é que tem aqui? Ó, é 6,80, tá? Então vamos botar uma aqui no meio, ó. Vamos botar uma aqui no meio. Tem norma para distância mínima de tesoura? Não tem. O que vai definir isso é a seção que tu vais usar para as terças, tá? Porque as terças elas estão ligando tesoura a tesoura e sustentando o peso dos caibros, ripas e telhas. Então é aquela lógica que eu disse para vocês, quanto maior for o espaçamento entre as tesouras, maior tem que ser a seção das terças, tá entendendo? Então, claro, o que a gente recomenda? Não deixa mais de 3. Se passar de 3, porque já começa a se tornar inviável. Se passar de 3, passa pouco. E aí, de repente, aumenta um alinhamento a mais de terço, entendeu? Para não carregar tanto elas, tá bem? Aqui ficou com 13 uns quebradinhos, ó. Tu consegue resolver, tá? 13,31. Daí, como é que funciona isso aqui, ó, tá? Esse, embaixo de cada espigão, eu tenho mais tesoura. Ó, eu vou botar aqui ponto 375, porque é 7,5, tá? Então, eu tenho uma tesoura aqui, ó. Na verdade, eu tenho metade de uma tesoura para cá e eu tenho outra metade de uma tesoura para cá. Tá vendo? É assim que a gente resolve. Só que acontece? O que acontece, tá? Se vocês quiserem botar uma trave aqui no meio, digamos que aqui tenha ficado com um espaçamento muito grande, vocês podem colocar uma metade ainda
uma metade dessa tesoura aqui, que já é uma metade, ó, pode botar só aqui no meio. Aí faz uma trave aqui para prender ela, bota só uma aqui no meio. Entende? E aí joga as terças em cima. Depois, onde é que Mas ela fica sustentando onde? Essa do meio? Na trave? Na trave. Embaixo. Se fosse colocar uma aqui, ó, seria metade dessa, e repara que essa aqui é a metade dessa, tá? Sim, Se fosse colocar essa aqui, a gente teria que fazer uma treliça, ó, que fosse de metade a metade dessas aqui, para poder dar sustentação para ela. Entende? Aí tu faz essa metade aqui. Tu entendeu isso? Ah, entendi. Nossa, é difícil. Mas o que acontece? Nessa representação aqui, ó, eu estou fazendo o corte na transversal, estou olhando para lá. Olha ali a minha setinha do corte. Então, eu estou vendo essa aqui. Aí, eu não represento nessa água que está caindo nada da tesoura. Porque essa metade de tesoura aqui, ó, subentende-se que ela tem o mesmo desenho dessa metade. E, portanto, ela está nessa vista exatamente atrás dessa minha tesoura. Tá entendendo? Tá. Então, essas partes aqui, se a gente for levar no fio da navalha, tá? Essa tesoura aqui, ó, ela vai ter os elementos, ela vai ser maior do que essa metade. Só que ela, como é 45 graus, ela se posiciona exatamente atrás dessa. Tá entendendo? Então, a gente não representa. Não aparece. Mas não aparece. Mas como é que eu sei que tem outra água? Porque as terças que estão vindo aqui, ó, por exemplo, eu tenho terça aqui, ó. Aí essa terça chega aqui, ela dobra para lá, ó. Tá vendo? Depois ela vem para cá, ó. Porque a terça ela fica em cima das tesouras, tá? Ó. Aí, claro que essa terça aqui, se a gente for desenhar no fio da navalha, que ela está em cima, né? Eu vou ter um desenho assim, ó. Eu vou ter uma parte aqui pequenininha, assim, ó, em vista, né? E depois eu vou ter uma parte maior. Agora a gente vai ver o porquê que eu vou representar ela ali no corte. Ó, por exemplo, eu representei com 2,5 e com 7. Ó. Mas estou representando assim, no osso. Mas eu vou ver uma parte menor e uma parte maior. Exagerei aqui, mas olha aqui, ó, o que vai acontecer? Aqui a terça está em corte, ó. Só que como tem uma água para lá, eu vou ter que representar essa parte aqui da terça, ó. Olha aqui, ó, que está lá atrás. Tá vendo? Aí eu represento e apago quando ela estiver atrás da minha tesoura, ó. Essa terça aqui, ó, olha aqui. Eu tenho que ligar, ó. Aí eu ligo os pontos, ó. Aqui, ó. Tá vendo como ela está inclinada? Eu vejo 3 faces dela. Ó, eu vejo a partezinha de baixo e eu vejo uma lateral. Eu vejo 3 partes dela. Vocês estão vendo isso? Vocês entendem isso? Só que quando ela passa, ó, por trás dos elementos da tesoura, eu tenho que apagar porque eu não estou vendo. O que eu vejo? A tesoura. Olha aí que maravilha. Ó, a outra terça, a mesma coisa. Eu vou ver esse ponto aqui, ó, essa face, aí eu estou ligando ponto no ponto, ó, vou ligar esse ponto nesse aqui e esse nesse. Ó, e aí eu vou apagar, ó, a terça quando ela estiver passando atrás de cada elemento da tesoura. Olha que maravilha. Você sabe quando que vai ter um programa de computador que vai fazer projeto arquitetônico? A gente só vai dizer a área da casa, o estilo, e aí o programa vai fazer o projeto? Nunca. Nunca. Ah, mas o BIM não. O BIM não faz a representação. O BIM, dependendo da biblioteca, tu pode, por exemplo, fazer na biblioteca do BIM uma tesoura, tá? Aí tu faz uma tesoura de sanduíche com longarina, assim, assim. Aí quando tu for montar a cobertura, tu traz na biblioteca a tesoura, ela já vai trazer a quantidade de longarina, ela vai te dar o custo que é aquela tesoura, mas tu já vai ter feito esse detalhe, daí tu só vai trazer de lá para cá, entende? Mas assim, não existe. Então olha aqui, ó. Qual é outra coisa que tem que representar? Fala, Anderson.
Não, é que eu comentei com o pessoal da turma que na FAURB não tem esse tipo de aula. E no primeiro semestre eu precisava fazer um corte de um telhado que eu não fazia ideia de como fazia. E eu tenho a leve impressão que eu copiei exatamente isso daí que tu desenhou, porque eu peguei do arquivo de alguém do IFSU e Uhum. adaptei para o meu projeto, porque eu não sabia como fazer. A arquitetura, ela tem esses... eu tive E sorte, agora tu começou a desenhar, 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 e eu falei, ué, eu conheço esse troço. é, eu tive sorte porque no segundo semestre na arquitetura, eu tive aula com um arquiteto, vou até minimizar aqui, chamado José Tavares. É um arquiteto que construiu muito em Pelotas na década de 60, 70. É um cara assim, bambambam bam, bam, da arquitetura modernista de Pelotas. Tem muita coisa boa dele aí. E ele fazia um modernismo assim muito regionalista, com tijolinho aparente, com telhadões grandes. Ele mora, acho que eu já falei dele para vocês, ele mora ali tá vivo, ele mora ali na São Francisco de Paula, esquina Rafael Pinto Bandeira, tá? E ele era um cara assim, às vezes chegava em aula de botina, suja de obra, né? E aí ele estava explicando o negócio assim no quadro, daí ele começava a falar das obras dele, parava de explicar aquilo, desenhava assim, sempre tremendo. Ele tem um negócio assim que ele tremia assim. E ele tem histórias assim fantásticas. A gente pode fazer uma aula, se vocês quiserem, só com as histórias do Tavares. E até hoje, no nosso grupo assim, de arquitetos que a gente se formou, né, da turma, a gente vira e mexe, a gente está debochando do Tavares e falando das histórias e contando, porque era uma graça, assim. Eu tive sorte, eu já sabia fazer representação de cobertura, porque eu sou técnico em edificações, né? E aí eu aprendi lá na escola. Então, quando eu fiz, foi muito barbado, assim, eu fazer. Mas a turma, de maneira geral, eu e a turma teve sorte, porque no segundo semestre a gente teve que fazer um projeto com planta mobiliada, com hidrocor, porque ele dava aula de gráfica. E ele também ensinou a fazer perspectiva na mão, e deu uma dica de como tu fazer assim a perspectiva, definir o ponto do observador, né? E aí tu fazia numa Sim. escala assim, não sei se Tem eles... o professor Gustavo da aula de gráfica na FAURB, assim, Ah, com tá. o desenho telhado de cima, e aí Uhum. define o ponto do observador e puxa as linhas. Isso. Eu tô tendo. Ah, tá. Não sei isso que eu tô fazendo. Ah, tá. E aí ele ensinou a fazer isso. Então ele fez um projeto na hora assim no quadro, né? Olha, esse é o terreno assim, assim, nós vamos fazer assim, tal, telhadão. De um lado tinha quatro águas, do outro lado era a divisa do terreno, lembro como se fosse hoje. Aí tinha pena, e a casa com vestíbulo, com não sei o quê, uma casa bem tradicional, assim, bem modernista. Deixou a casa alta, eu lembro, um terreno meio que de esquina, e a gente aprendeu uma tonelada de coisa com ele aquele semestre, entendeu? Foi assim, muita coisa. E aí a gente teve que representar Nanquim e entregar para ele no final do semestre aquelas pranchinhas. E aí tu tinha planta baixa mobiliada, toda pintadinha com hidrocor, tá? Tu tinha que entregar as plantas baixas, desenho técnico só com os aparelhos de cozinha, né? E de banheiro desenhados. Os cortes, a perspectiva, no osso e a colorida, com hidrocor, e a gente teve que fazer um detalhamento de cobertura. E eu lembro que ele disse assim: vocês nunca mais nessa faculdade, vocês vão, tia. Ele falava assim: olha, vocês, tia, vocês nunca mais, tia, vão nessa faculdade, tia, fazer um exercício disso. Então aproveitem, tia, e aprendam a representar uma terça, tia, e um caibro, porque os arquitetos não sabem. É muito engraçado, muito querido ele. E eu Mas tenho é muito... verdade, professor, porque em escritório eu já vi chegar planta mal desenhada e as coisas sem estar bem representadas, assim, de gente formada. Tá, depois que nós terminar a aula, eu quero que tu me lembre de ver aquele detalhe aqui. Ó, já são Sim. mais de 9, tá? Vamos concluir rapidinho, mas vamos só uns minutinhos a mais, porque a gente começou mais tarde. O que mais teria que representar aqui, ó? Os caibros. Daria para depois dos caibros representar as ripas e as telhas, mas a gente ia enlouquecer. Fica muita coisa e não tem necessidade, entendeu? Então tem gente que já para aqui na terça e não representa os caibros. Eu represento os caibros. Então, por exemplo, teríamos um caibro bem no meio, tá? Esse caibro, ele tem espessura de 2,5 cm, portanto, eu botei aqui 1,25 para cada lado. Ele não vai aparecer aqui, porque ele está atrás desse, ele vai aparecer só lá naquele cantinho, ó. Repara que o caibro, naquela vista,
ele tá na direção contrária, né? Ele está na direção contrária. Aqui o caibro está aqui, ó, dando apoio para as ripas. Naquela água ele vai estar na direção contrária. Por exemplo, a terça aqui está aqui, ó. Nessa água da ponta, a terça muda a direção, né? E o caibro aqui está assim, ó, depois dando suporte para as ripas que estão assim. Aqui o caibro está nessa direção aqui, ó, tá vendo? E as ripas estão nessa direção aqui, né? Então a gente tem que desenhar os caibros. Qual é o espaçamento de um caibro mais ou menos, né? 50 por 50. Então, claro, as coisas vão se complicando. Chega um ponto que tem um monte de linha e a gente já não sabe mais o que é o que, né? Mas olha aqui, ó, esse caibro aqui ele já vai estar bem legível, ó, ponto 0,2,5, ó, o caibro apoiado nas terças, mas ó, quando ele passa aqui por trás dessa tesoura, eu não vejo. E quando ele passa por cima da terça, onde ele está apoiado, eu também não vejo. Ó, aqui, tá vendo? Lá, tá Que passando. comando é esse que tu usa, AP? Hã? Que comando é esse AP que tu usa? É aparar, porque esse miocárdio aqui está em português. Ah, entendi. Mas é o trim. É o trim, tá? Entendi. E aí, eu tenho que fazer isso para os dois lados, né? Ou, claro, eu posso fazer aqui e depois espelhar e já vai junto o caibro, né? Agora aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou puxar para cá 50, ó. E aí vou fazer um X até lá, ó. Opa, até lá embaixo. Tá? E aí também eu tenho que limpar. E aí eu não deixo para limpar depois, porque senão daqui a pouco a gente não sabe o que é uma coisa e o que é outra, entende? E aí é bom já ir fazendo e já ir limpando, ó. Então, olha só, eu tenho que fazer esse caibro toda a ponta dos dois lados. Não vai ficar bem elucidativo, não dá para ver que tem uma água caindo para lá, hein? Não dá para ver? Olha aí que maravilha. Ah, eu poderia desenhar as ripas? Poderia. Só que isso aqui ia ficar daí, ele já perde a legibilidade, tá? Mas se tu é um doido e tu quer fazer isso, tudo bem, né? Mas olha só o trabalho. Ó, a ripa, assim como a terça, são 3 linhas. Ó, tá vendo? Olha o espaçamentinho dessa linha aqui, ó. Da 1 para 50, isso aqui vai juntar, né? E aí, quando passa, ó, em cima do caibro onde está apoiado, olha aqui, ó, eu tenho que limpar. E quando estiver passando atrás dos elementos da tesoura, ó, eu também tenho que limpar. Ó, tá? Mas aí é o seguinte, não precisa desenhar ripa, tá? Ninguém desenha ripa assim, tá? Nesse caso. Mas se tu quiser fazer, olha aí como é que vai ficar, ó. Só iniciei aqui, ó, tá vendo? Dá para ver direitinho, ó. Terça, os caibros e depois as ripas em cima dos caibros. Certo? E aí, como é que fica essa representação no corte longitudinal? Ué, eu vou ver tudo. Vou ver as terças, vou ver as tesouras, né? Olha aqui, ó. Vou ver as tesouras, ó, em corte, tá? Aqui eu não fiz as escoras entre as tesouras, mas a gente pode fazer, né? Que é um X, assim, que vai de ponta a ponta aqui, ó, né? Pode fazer um X, que é para manter elas com estabilidade. E aí depois tu desenha as terças, tá? E aí, claro, aqui como é telha de fibrocimento, ó, as terças elas estão aqui, ó. Só que, tipo, não tem a mesma legibilidade, tá? Porque aqui a água tá caindo para lá, ó. E eu tenho as tesouras na outra direção. É óbvio que é muito mais legível a cobertura num corte transversal, sim, né? Só que a gente desenha no outro corte também assim, ó. E aí, o que acontece? Tem arquiteto que faz assim, por exemplo, o meu corte, por exemplo, esse corte aqui, ó, eu botei ele mais ou menos no meio, tá? Mas, por exemplo, se ele tivesse para cá, ó, olha só, se ele tivesse para cá, tá? Ó,
olhando assim para lá, ó. Sabe o que tem gente que faz? Tem arquiteto que faz isso, mas não é correto fazer à luz da boa técnica, tá? Ó, dessa linha para baixo, o camarada desenha o que tiver que desenhar. Assim, tesoura, o que está em vista, o que não está. E daqui para cima, dessa linha para cima até a cumeira, o camarada desenha a telha, desenha espigão, desenha tudo, tá? Então, isso não é legal, eu nunca fiz assim, eu já vi projetos assim, mas eu quero dizer para vocês que isso não é legal, tá? Porque a gente acaba, ó, o Vinícius Garcia está chegando. Isso não é legal, por quê? Porque a gente acaba representando a telha em vista, pela lógica do corte do desenho arquitetônico, não dá para dizer que está errado. Só que a gente acaba, com o desenho da vista das telhas, a gente acaba omitindo os elementos da estrutura da cobertura. Então, o que é correto à luz da norma, do projeto de arquitetura, né? A gente sempre representa o telhado, independente de onde estiver passando a linha de corte. A gente sempre representa a cobertura como se o corte estivesse passando exatamente na linha de cumeira, tá? Quando o corte for longitudinal, tá? Olha aqui, ó, nessa regularização feia aqui, ó. Olha lá, ó, tô passando como se o corte estivesse passando na linha de cumeira, tá? Eu vejo toda a tesoura, aí eu representei aqui a tesoura, ó, um triângulo, outro triângulo e o espacinho do meio para as cangalhas de montante e escora, tá? Não fiz as escoras entre as tesouras, só botei aqui para mostrar que poderia representar também, tá? Mas vamos ver esse corte aqui, onde é que está essa linha de corte, ó. Olha lá onde é que está essa linha de corte, tá? Olha lá onde está passando, ó. Tá vendo? Olha essa cumeira, tá muito mais aqui no meio essa cumeira, ó. Na ponta de cobertura, a cumeira tá aqui no meio, ó. A linha de corte tá passando aqui, mais ou menos, tá? Aí tem gente que marca os cortes, além de marcar na planta, marca na ponta de cobertura, tá bem? Eu acho desnecessário, não existe nenhuma exigência para isso. Mas, por exemplo, para essa visualização agora em aula seria interessante. Mas a cumeira está aqui no meio, em cima dessa parede, ó. O corte está lá. Por essa lógica de representar, por exemplo, eu não representaria a minha cobertura em toda a altura. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Nesse corte aqui, ó, eu nem ia ver cumeira, ia ver metade das terças, um pouquinho só das tesouras, assim, porque o meu telhado está muito mais baixo. Vocês estão entendendo isso? Então, assim, o correto que eu aprendi, tanto no curso técnico de edificações, como com o Tavares lá na arquitetura, é representar sempre, tá? Sempre a estrutura do telhado como se o corte estivesse passando pela cumeira. E aí eu represento sempre integral, tá bem? Para concluir a nossa aula, vamos terminar o nosso passo a passo? Então, olha aqui. Primeiro, eu apresentei projeto horizontal total da edificação, a projeção horizontal, né? Definimos o design da cobertura, optamos em fazer uma cobertura com 4 águas, representamos em 2 dimensões em vista superior, não esquecendo de manter a projeção de edificação. Depois, o que a gente fez? A gente, ó, com base no tipo de telha, ó, definir a inclinação, definimos a inclinação, não é isso? E a consequente altura da mieira. Não foi isso que nós fizemos? Tá? Foi isso que nós fizemos, né? Depois, representar a cobertura inicialmente sempre pelo curso transversal, de modo que se possa visualizar a tesoura na sua totalidade. Tá? Por último, representar a cobertura no corte longitudinal. Certo? Porque daí a gente puxa, ó, puxando as linhas do corte transversal. Certo? Porque aí a gente faz as linhas de chamada. Tá? Deu? Hein?
certo? Então, esse passo a passo, né, ele fica registrado, ó, no videozinho da aula, então. No final da aula tá aqui o passo a passo, para vocês acompanharem, certo? Então, o que outras coisas, assim, que não apareceram ali, né? Por exemplo, se eu tiver uma platibanda, eu vou ter que resolver calha, né? Então, eu tenho que cuidar, assim, para que a telha, ela caia, faça com que a água caia totalmente na calha, né? Eu tenho que largar a telha em cima da calha. No encontro da calha com a platibanda, ou no encontro lá da telha no ponto alto, nas laterais com a platibanda, a gente tem que fazer o rufamento, para não entrar água entre a telha e a parede. E isso tem que aparecer nos cortes, tá? Tem que aparecer nos cortes, certo? Tem que indicar isso, né? Fazer rufamento com chapa metálica, tá? Antigamente, assim, a gente sempre fazia o rufo entrando para o reboco, depois a gente vinha e arrumava o reboco, né? Agora eles inventaram uma cola, que daí eles colocam ali, é tipo um vedante, e aí aparafusam, né? E quando aparafusam, fica uma paredezinha, assim, do rufo, pressionando na parede, funciona, tá? Fica perfeito, e tu não precisa colocar para dentro do reboco aquele rufamento. Mas ainda tem muita gente tradicional como eu gosto de botar para dentro, né? Porque senão a gente fica confiando na vida útil desses produtos novos aí, eu acho isso meio complicado. Daqui a um tempo isso resseca, né? Eu não sei mais quem é que me vendeu, não está funcionando, fica botando água para dentro, e aí é um problema, né? Daqui a um tempo, tá? Perguntas, questionamentos, xingamentos. A gente poderia fazer mais uma aula só olhando representações de cobertura, porque eu me lembro que a gente iniciou olhando uns projetos meus, né, relacionando assim imagens de planta de cobertura com os 3Ds, né, com as maquetes. Mas seria interessante também a gente retomar aqueles projetos e analisar a representação das coberturas, porque tem todos os tipos, de todas as maneiras, todos os tipos de telha, todas as inclinações, né? A gente podia fazer isso, tá? Eu parei aqui de representar, de apresentar, porque já é 9h20, né? A princípio a nossa aula é das 7h30 às 9, ou das 7h30 às 9h30, tá? Mas eu queria ter feito aquela representaçãozinha da ponta ali, que sabe eu apresento de novo só para a gente ver aquilo, porque é outra maneira. Deixa eu ver se não vai trancar. Robson, já vou terminar a aula, tá? O pessoal pode se pronunciar aí, mas eu não tenho nada. Não, tô tranquilo, gente. Pede para a Bruna esperar um pouquinho aí, tá? Se ela tá com a janta pronta, depois ela aquece a panqueca no micro-ondas. Bah, já até comer já. Ah, eu não, tô com fome. Tá, mas olha só, estão vendo aí? Olha aqui. Tá carregando. Minha internet tá terrível aqui, não tá carregando as imagens, nadinha. Tô só no áudio. Ah, tá. Depois no vídeo, então, tu olha, né? Aqui seria o seguinte, ó. Eu queria só mostrar para Não vocês. abriu para mim, não sei para os outros. Não apareceu ainda. Não abriu? Não, tá. Ainda- Tá abrindo Ainda a não, apresentação, espera um pouquinho. carregou a tela. Ah, tá. Eu vou ir mexendo aqui enquanto isso. A hora que aparecer para vocês aí, é que o meu sinal hoje tá de brincadeira comigo. A coisa tá. Agora deu aqui que está apresentando para todos. Mas agora saiu. Agora saiu, professor. Ixi. Para a apresentação e tenta de novo, talvez. Tá, não, a gente pode, eu vou fazer o seguinte, porque eu estou exigindo demais da internet. Eu achava que a gente nem ia conseguir ter aula hoje, tá? Então deixa assim, na aula que vem, a gente já vai estar com
a gente já vai estar com a internet melhor aqui, eu vou ter resolvido isso, e aí a gente faz esse cantinho ali, que é só o que falta. Ou até eu posso fazer antes e disponibilizar em imagem na aula que vem. Bom, o que a gente tem que fazer então, tá? Eu acho que eu posso, na aula que vem, a nossa última aula dessa primeira etapa, e eu preciso fazer uma avaliaçãozinha, né? Mais pesada, assim. Aí, junto com as notas mais pesadas em termos de valor, né? Aí, considerando essa nota mais as notas das atividades assíncronas, a gente fecha a nota da etapa, tá? Então, assim, nós temos ainda mais uma aula. O que eu estou pensando? Em montar um PowerPoint na aula que vem, resgatando aqueles projetos que vocês viram do escritório lá no início, quando eu mostrei, tem alguns projetos ali, mas eu só recortei planta de cobertura e coloquei as imagens em 3D para a gente poder fazer essa relação. Mas eu estou pensando em pegar os projetos, os cortes, as representações de cobertura e montar um PowerPointzinho resgatando aqueles projetos e mostrar soluções. Só para a gente meio que dar uma olhada assim, em tudo que a gente conversou nesse exercício aí de dimensionamento e representação, tá? E aí, fazendo isso, eu dou destaque para alguns conceitos, a gente revisa como que a gente calcula de novo a altura da cumeira, né? Enfim, conversa mais um pouquinho em relação às inclinações, possibilidades de ângulo ou percentagem. E aí eu já vou ter montado umas questões como prova no Moodle, e eu abro daí, sei lá eu, quando vocês quiserem, programo para, sei lá eu, se no sábado, no domingo, sei lá. E aí fica como provinha, tipo assim, questões muito fáceis e de múltipla escolha, né? Quem veio às aulas, quem acompanhou, quem olhou as aulas gravadas e tal, quem fez atividades assíncronas, sem problema nenhum. E mesmo quem não fez, estiver fazendo agora, e for estudar lá as aulas que nós gravamos, disponibilizamos no Moodle e tal, e for fazer as atividades assíncronas, né, para não ficar sem nota e conseguir aprovar nessa primeira etapa, vai conseguir fazer, tá? Então, assim, essa provinha nós não faríamos na aula que vem. Na aula que vem eu faço uma última aula, né? E aí eu resgato aquelas imagens daqueles projetos que eu mostrei no início do estudo de cobertura, e aí eu dou destaque não para a planta de cobertura, também para ela e para os 3Ds, mas eu vou dar destaque para os elementos da representação da cobertura, tá? Para a gente poder olhar esse detalhe, assim, certo? Aí fizemos uma aula bacana olhando essas coisas, tá? 14 ideias. Foi tu que botou isso, Robson? Ou não? Lareira, moldura de madeira e mais ideias, eu estava procurando. Não sei o que é isso que apareceu aqui. E aí eu já vou ter programado essa provinha no Moodle, e aí a gente negocia na aula na semana que vem o dia e o horário, tá? E aí vocês daí vão fazer. Por que tem que deixar negociado? Porque eu preciso programar no Moodle, tá? Então, por exemplo, com o integrado essa semana, eles começaram a prova às 14h15 e terminaram às 16h30. Eu dei os 3 períodos para fazer a provinha. Todo mundo fez, todo mundo ficou com uma nota maravilhosa, entendeu? Teve uma menina, colega de vocês, que não enviou no final, e aí ela ficou sem nota. Aí eu tive que ir lá e mandar para ela no WhatsApp, mandei uma grade, ela já me mandou, não corrigi ainda, mas foi o único problema, assim. Caso contrário, todo mundo conseguiu acessar, todo mundo fez, de barbada, sem problema nenhum, uma provinha bem intuitiva, bem tranquila. Pode ser assim, só para a gente concluir, porque pelo plano, eu tenho que considerar as notas das atividades assíncronas que eu propus e vocês fizeram, quem não fez tem que fazer e me entregar, para eu poder fechar as notas, né? E considero também uma provinha, tá? Pode ser assim? Pra mim tá ótimo. Pode ser, professor. Tá. Boa. Então tá. Então fica Boa. combinado. Tá, beleza. Então, semana que vem nós temos aula, tá? Se Deus quiser, não teremos problema com o sinal de internet. Vai aparecer o link lá no Moodle, bonitinho. Hoje eu não estou propondo nenhuma atividade assíncrona, judiei de você, já são quase 9h30, tá? Na semana que vem a gente faz a última aula de cobertura, então. Eu vou retomar aqueles projetos que eu já mostrei para vocês, mas dando destaque para a representação da cobertura, tá?
os elementos da estrutura, do madeiramento, da cobertura, enfim. E aí já vou ter feito a provinha, vocês não vão ter acesso, ela já vai estar no Moodle, mas vocês não vão ter acesso porque eu ainda não vou ter colocado o prazo lá. Só tem que me lembrar da gente negociar na sexta-feira que vem o dia e o horário que vocês vão fazer essa prova, tá? Aí eu só vou para o Moodle e cadastro ali qual é o dia que vocês vão ter acesso. E aí naquele dia, naquele horário, todo mundo vai entrar, vai fazer, tá? Vocês vão estar todos online no WhatsApp, tentando colar, e é sempre um sacrifício, porque o Moodle, ele mistura as questões e as alternativas. O Moodle é uma maravilha, tá? Ele mistura tudo e é uma confusão. E eu já estou falando isso agora, mas com o integrado eu nem tinha falado, me esqueci. E com certeza eles tentaram colar. Mas eu até acho legal isso. Eu não sei se isso aconteceu, acho que não com vocês, mas sempre que eu faço prova presencialmente, eu saio, vou tomar um cafezinho e eu deixo vocês colarem. Porque eu faço as provas assim de múltipla escolha, mas eu não faço alternativas simples. E eu acho que o fato de vocês discutirem na prova para colar é outra oportunidade de vocês terem para aprender. Então eu sempre saio e eu gosto mesmo que vocês discutam e colhem, né? E aí, uma vez eu saí de uma aula do integrado, fui tomar um café e eles não me conheciam ainda. Eu não sei se a Vitória estava, Vitória? Eu não sei, eu acho que tu era do integrado, né? Tenho certeza. E aí quando eu voltei, estavam bem quietinhos, porque eu sempre escuto assim uma movimentação, né? E aquela vez não teve movimentação nenhuma. Aí depois da aula, eles tinham aula com a Rosemary, e aí no intervalo a Rosemary me disse: Bernardo, tu não acredita, eles acharam que tu tinha colocado uma câmera e não colaram, e aí disseram, o professor Bernardo achou que a gente ia cair nessa, e que a gente ia a gente ia colar, só que eu aposto que ele estava gravando e tal, a gente não colou, coitadinhos. Tá, mas enfim. Gente, então tá, desculpem aí a demora, hoje tivemos problemas técnicos, estou interrompendo a gravação aqui,